Fala daí, galera, estamos aqui gravando mais um vídeo de conceito para o canal. Antes, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações, comente, dê o like, compre os nossos cursos e vamos que vamos. Seguinte, galera, hoje eu queria falar sobre um princípio bem prático na hora de você aplicar as técnicas no jiu-jitsu, de você lutar, que é o princípio do pivô. Sempre que você for distribuir o seu peso em algum lugar, você normalmente coloca o peso em algum... Normalmente você coloca o peso no cara, em algum ponto. O ideal é que seja quadril, ombro e pescoço, mas isso alterna dependendo do combate, da hora do combate, do momento, da situação. Só que você precisa colocar um ponto e nesse ponto você começa a mudar o ângulo aonde você vai distribuir o peso. Porque muitas vezes o cara pode estar chapado e eu tenho que angular o meu peso para manter ele desse jeito. Se ele ficar aqui, às vezes eu preciso angular o meu peso para jogar ele um pouco mais para o lado ou para o outro. Então você precisa sempre ter um ponto de apoio. Num princípio anterior que a gente está fazendo vídeo também, que é o princípio da triangulação, da base triangular, você tem essas três bases no mínimo, mas você está distribuindo o seu peso de forma diferente em cada parte dessas bases. Pode ser até mais de uma base, de três bases, pode ser 4, às vezes 5 bases, vai depender da situação da luta. Mas você está sempre distribuindo o seu peso em uma base, em uma mais do que em outra. Porque você, na hora da luta, o cara não está parado, ele está se movimentando. Então, muitas vezes, para você até se manter no mesmo lugar, você tem que se movimentar. Parece uma contradição, mas não é, porque o cara embaixo ele está se movendo. Para eu ficar no mesmo lugar, eu preciso me mover junto com o cara. Por isso que a progressão, ela depende de eu prender um pouco a movimentação do cara, porque senão eu não consigo progredir, eu fico me movendo para ficar no mesmo lugar. Então eu preciso de alguma forma criar um pivô, uma escora, onde parte desse peso, do peso que eu estou distribuindo, esteja numa base que prenda o cara. Por isso que quando você está no 100 kg, você deve distribuir o seu peso e colocar um pivot, colocar um pivô em um lugar onde o cara de baixo fique preso. Entendeu? E ele não consiga acompanhar o seu próximo passo. Isso é uma coisa bem prática, isso não é nada, sabe assim, não é, isso é uma coisa bem prática. Porque você não pode ficar se movendo para ficar no mesmo lugar. Senão você gasta uma energia sem progressão. E é muito difícil você se mover só acompanhando o movimento do cara. Tipo assim, eu não tenho que tolir o movimento dele. Não, você tem que tolir o movimento dele. Para que o seu próximo movimento ultrapasse o movimento dele. Passe, ele fique um passo atrás. Para que eu coloque ele numa situação onde para ele escapulir daquela situação, ele tem que fazer 3, 4, às vezes 5 movimentos e eu tenho que fazer um só. Se para eu ficar naquela posição, ele passar aí só precisa de um movimento só, ele vai ficar o tempo todo num ponto de escapulir. Eu tenho que me posicionar de uma forma onde o cara tenha que fazer 3, 4 movimentos, no mínimo 2. Para ele poder escapulir, eu para poder manter, só preciso fazer um movimento. Aí eu começo a ficar na frente, por isso que às vezes eu falo assim, pô, mas o cara está jogando na frente. É isso que ele fez, ele ainda não chegou onde ele quer, mas ele está tolhindo seus movimentos, ele está fazendo com que você, para escapulir, tenha que fazer cada vez mais movimentos, cada vez gastar mais força. Então, isso só é possível se você colocar parte do seu peso, vamos dizer assim, um pivô, onde você distribua seu peso e vá angulando o lançamento desse peso, para que você empurre o cara ou para um lado ou para o outro, ou colhe ele mais no chão. Isso é muito importante você entender isso, porque isso é muito prático. E faz um paralelo também com aquele princípio da conexão, né? Que sem a conexão você não consegue executar esse eixo. Está tudo conectado, na verdade é uma coisa só. Esses princípios a gente vai isolando para a pessoa ter uma noção um pouco mais ampla, mas eles trabalham juntos, eles são um maquinário, um sistema, entendeu? Por exemplo, vamos dizer as leis da física, você pode fazer avião, cara, mas a lei da gravidade é 9 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. Isso não muda. Entendeu? Então, o jiu-jitsu você pode explorar
a infinitude das técnicas e das variações das técnicas. Só que os princípios estarão lá regendo isso tudo. A gente isola para poder entender. Por isso que, para mim, vamos dizer assim, ciência é explicação. É esclarecimento, vamos dizer assim. Então a gente tenta, em teoria, tentar esclarecer e explicar aquilo que se apresenta precisando de uma explicação. Mas o funcionamento disso não precisa de explicação nenhuma, isso está lá. Funcionado, explicando ou não explicando, isso está lá. É interessante, né, falar um pouco, isso parece que é um pouco filosófico, que a ciência ela tem um pouco de filosofia dentro dela, que é explicar o método. E a ideia é isso, eu preciso explicar por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Mas independente dessas explicações, as coisas vão continuar acontecendo regidas por aquelas leis. Entendeu? Então esses princípios, eles estão ali. Só que a gente tenta esmiuçar eles para as pessoas poderem, pô, cara, eu não tinha percebido isso, agora eu vou mudar a minha técnica. Olha só, eu não tinha entendido que tinha esse princípio, por isso que eu não estava conseguindo fazer isso ou aquilo. Então é interessante a gente entender que esses princípios, eles estão todos conectados uns com os outros. Entendeu? É como se fossem as leis da física. Elas estão lá, na verdade são leis da física, né? Aplicada ao jiu-jitsu. É isso, né? Sir Isaac Newton, valeu, muito obrigado. Ele entendeu e a gente, né? Explicou pra gente, e a gente consegue explicar isso hoje dentro de outro contexto, porque um cara descobriu aquelas formulazinhas lá de peso, de velocidade, de massa, de distribuição do peso, de velocidade, de aceleração, gravidade. Tudo isso está no jiu-jitsu. Isso é aplicado na mecânica corporal de uma luta corpo a corpo. Então, independentemente de você fazer guarda-aranha, a física é a física. Um peso ele só vai se deslocar mesmo em desequilíbrio, se você fez o ângulo certo, a forma certa. Se você tem uma base e quer deslocar essa base, é uma base fixa, que está bem fincada, que está bem estruturada, não é de qualquer jeito que você vai movimentar essa base. Entendeu? Quer dizer, está lá, você tem que entender a mecânica para poder mover uma estrutura. Entendeu? Então isso está em tudo. Esse princípio do pivô é para você entender um pouco a distribuição do peso dentro da base. E é claro que isso tem que estar conectado com o seu oponente. Eu não posso distribuir o meu peso fora dele. Quer dizer, a maior parte do meu peso tem que estar no meu oponente quando eu estou por cima dele. Até quando eu estou por baixo e posso me pendurar nele, isso é a lei da física. Entendeu? Então, isso está lá. Esses princípios, eles regem a aplicação da técnica, que regem a técnica. Você pode mudar, você pode fazer meia guarda, guarda-aranha, criar até uma posição nova. Mas o que regeu a execução daquilo ali é porque aquilo ali levou em consideração essa mecânica. Entendeu? Levou isso em consideração. Algumas pessoas fazem essas coisas inconscientemente, sem saber que está ali. Mas é bom você fazer conscientemente, que aí você vira um criador consciente da sua própria técnica. Consegue transferir também. E você consegue explicar para as pessoas por que aquela técnica que você faz funciona ou não funciona. Aí ele pode aprender melhor, escolher se vai usar mesmo aquela técnica ou não vai. Se aquilo está dentro do contexto das técnicas que ele usa ou não está. Isso é muito importante entender. Então o princípio do pivô ele é um princípio importantíssimo, prático, que está conectado com todos os outros princípios que regem a aplicação da técnica. Beleza, galera? Tamo junto aí, os...